Rodolfo. Bom, boa noite. Hoje, na nossa última aula de higiene e profilaxia, a gente vai falar um pouquinho sobre biossegurança. E essa aula é um pouquinho voltada para o ambiente laboratorial, que é a minha especialidade, mas ela serve para qualquer unidade de saúde. De modo geral, são as mesmas regras. O que é biossegurança? Biossegurança é o conjunto de ações e procedimentos que visam evitar ou controlar os riscos provocados pelo uso de agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos à biodiversidade. O objetivo principal da biossegurança é criar um ambiente de trabalho onde se promova a contenção do risco de exposição a agentes potencialmente nocivos e a pacientes e ao meio ambiente também, além do próprio trabalhador, de modo que este risco seja minimizado ou até mesmo eliminado. Então, na contenção biológica, existem dois tipos de barreiras. A barreira primária, que são os equipamentos de segurança que devem ser utilizados para minimizar ou impedir exposições com materiais biológicos. Por exemplo, o EPI, Equipamento de Proteção Individual. E nós temos também a barreira secundária, que é a forma de contenção alcançada tanto pela adequada estrutura física do local, como também pelas rotinas de trabalho. Sejam essas rotinas documentadas e previamente monitoradas, para que sejam fornecidos equipamentos de proteção individual adequados para determinado tipo de atividade e que sejam estabelecidos também equipamentos de proteção coletiva, que é os EPCs. Tais como descarte de resíduos sólidos, limpeza, desinfecção de artigos, desinfecção de áreas, lava-óleos, autoclave, não só autoclave em si, nós temos um outro tipo de equipamento que ele filtra o ar com o qual a gente tem contato ali com o material biológico. A gente chama de capela. E não só material biológico, mas produtos químicos também, dependendo do tipo de capela. Bom, dentro da biossegurança, nós temos níveis. Conforme o nível, ele tem um tipo de proteção diferente para aquilo que eu vou manipular, para aquilo que pode me oferecer risco. Então, em nível 1, eu tenho um nível de biossegurança para agentes nunca descritos como causadores de doenças, e que não constituem risco para o meio ambiente. Ele apresenta um baixo risco individual e coletivo, por exemplo, micro-organismos usados na produção de cerveja, de vinho, de pão, de queijo também, como, por exemplo, o Lactobacillus casei, o Penicillium, também BERT, e o Cerevisiae. O primeiro micro-organismo, ele é utilizado na produção do famoso Yakult, o Penicillium na produção de queijos, queijo da variedade Camembert, e o terceiro é uma levedura utilizada na fabricação de cerveja. Bom, uma biossegurança de nível 2 é para aqueles micro-organismos que podem causar doença humana ou animal, e que existem medidas efetivas de tratamento ou de prevenção. E o risco de disseminação para infecção da comunidade ele é baixo, como, por exemplo, o vírus da hepatite B, que tem vacina contra ele, a salmonella enteritidis, a Neisseria meningitidis e o Toxoplasma gondii. Todos esses micro-organismos, nós já temos mecanismos na medicina que minimizam o impacto dele ou até mesmo retiram por completo o risco. O de nível 3 são micro-organismos que geralmente causam doença humana ou animal em estado grave, com baixo risco de transmissão. Então, ele pode causar uma doença mais grave, mas a gente tem mecanismos que diminuem o risco dele de ser transmitido, como, por exemplo, o HIV, o HTLV e o Mycobacterium tuberculosis. E no caso do HIV e do HTLV, eles são vírus transmitidos pelo contato sexual. Então, se eu utilizar, por exemplo, uma medida de segurança paliativa, como, por exemplo, camisinha, eu evito a transmissão. Mas, visto pelo lado de saúde, eu posso ter dispositivos, por exemplo, de proteção de agulha e um plano de limpeza de superfície após contaminação por material biológico, como, por exemplo, a limpeza com hipoclorito de sódio ou álcool 70. Eu minimizo o risco de transmissão.
Se eu adquirir, é uma doença grave, mas o risco de eu transmitir ela seguindo esses protocolos, esses equipamentos, eu minimizo o risco de transmissão. E eu também tenho um nível de biossegurança nível 4, que são micro-organismos, que geralmente podem causar doença humana ou animal grave, e o risco de transmissão de uma pessoa a outra, direto ou indiretamente, é alto. E as medidas efetivas de tratamento ou prevenção não estão disponíveis. Por exemplo, vírus de febres hemorrágicas, o ebola, o Covid, aí no começo da pandemia de Covid, ele era classificado como nível 4, depois ele já foi classificado como nível 3. Porque eu fui orientado, foram se descobrindo medidas ao longo do tempo que minimizavam o risco de transmissão. Eu falei de transmissão, de micro-organismos, mas como que é que eu vou me contaminar, ou outras pessoas se contaminarem? Eu tenho a via de exposição e eu tenho um procedimento de risco descrito que eu posso minimizar. Por exemplo, uma via de exposição através da ingestão. Então, procedimento de risco que eu posso contrair esse micro-organismo ou esse produto químico. No laboratório, a gente tem um equipamento chamado pipeta. Antigamente, a pipeta, ela era utilizada uma pipeta de vidro que eu sugava uma substância ou uma amostra biológica e, através das medidas de graduação nela, eu conseguia medir o quanto precisava para poder fazer uma reação de, por exemplo, de um exame. Só que, na época, o ato de pipetar, que a gente chama de puxar essa amostra para dentro dessa pipeta, era feito com a boca. Então, isso era um risco extremamente grande. Por exemplo, imagina eu pipetar uma amostra de sangue contendo HIV com a boca. Era um risco enorme. Então, foi-se pensado alternativas e até que chegou-se à elaboração de uma pipetagem automática, do equipamento automático, que eu não teria contato direto com a amostra. Ou uma pipetagem através de uma borracha na ponta, que conseguia fazer a sucção, né, criar vácuo dentro daquele equipamento, para ele mesmo puxar sem o auxílio da boca. Outro procedimento de risco que eu posso ter pela via de exposição de ingestão é consumir alimentos dentro do laboratório ou dentro de uma unidade de saúde. Eu não sei se vocês já tiveram conhecimento disso, mas nós temos micro-organismos que eles estão suspensos no ar, em maior quantidade em ambientes de saúde, em laboratórios e em hospitais. Se eu consumir alimentos dentro desses locais onde não é o local adequado, eu corro um risco muito grande de eu contrair essas doenças por via respiratória, por fragmentos deles que se depositam no alimento e eu vou ingerir. Colocar dedos ou objetos contaminados na boca também é um grande risco, um procedimento de risco, pela via de exposição de ingestão. A via de inoculação, acidentes com agulhas, acidentes com materiais cortantes, arranhão, mordidas de animais ou mordidas de pacientes também. É muito comum no ambiente de saúde o profissional está submetido a mordidas de pacientes psiquiátricos, por exemplo, ou de crianças. A via de exposição de pele e mucosa. Eu tenho um procedimento de risco aí, fluidos em contato com a boca, olhos, nariz e pele. É muito comum em acidentes de trabalho envolvendo manipulação de sangue ou urina respingar no profissional e na boca, nos olhos dele, se eu não tiver uma proteção, máscara e óculos de proteção. Objetos ou equipamentos com superfícies contaminadas também. Eu posso contaminar minha pele mucosa, por exemplo, uma bancada, que eu falei agora há pouco, né? Contaminado por uma amostra biológica. Eu tenho uma via de exposição também por inalação. Um procedimento de risco é inalar aerosóis, como, por exemplo, a gente teve o exemplo na prática durante a pandemia de Covid. Os aerosóis eliminados durante a convivência humana, o hábito humano, ele transmite Covid, né, que é um vírus respiratório. E eu também posso ter, dentro da biossegurança, algumas segmentações quanto ao descarte de resíduos, que visam minimizar o impacto ou até mesmo quase extinguir o risco de contaminação. Então, eu posso segmentar os lixos, os descartes que nós fazemos no ambiente de saúde,
por exemplo, no lixo A, do grupo A, que é o descarte de resíduos infectantes, só que infectantes sem conter pérfuro cortantes, tem que deixar isso bem claro. É o famoso lixo branco, onde eu descarto ali todos os resíduos que são potencialmente infectantes, mas que não contenham pérfuro cortantes, pedaços de vidro, agulha, scalp, dentre outros. Eu posso descartar nesse lixo luvas usadas, algodão com sangue, papel usado para forrar bancada, que caia de algum tipo de amostra, suaves coletados, né? Eu tenho o grupo B também, que é o descarte de resíduos químicos, muito comum em ambientes de saúde, né? Durante as nossas práticas aí, com a saúde humana, a gente gera resíduo químico também. Alguns desses resíduos químicos devem ser armazenados para descarte posterior, não necessariamente eu tenho que descartar ali na hora, eu posso guardar em um outro frasco e adicionar esse frasco dentro desse descarte de lixo de resíduo químico depois. Esses resíduos, eles, que não puderem ser descartados diretamente na pia, eles deverão ser informados pelo professor ou técnico presente ou alguém de ensino superior ali da área. Eu tenho também o descarte de grupo E, que é o pérfuro cortante com resíduo biológico infectante, que são as agulhas, os pedaços de vidro, lancetas. E eu tenho também o grupo D, que é o descarte de resíduo comum não contaminado e não pérfuro cortante, o famoso lixo preto. É o lixo comum que a gente tem em casa. Né? É o descarte do grupo D. Papel toalha usado para secar as mãos, folhas de caderno, algodão com álcool usado na antisepsia, ali, antes da coleta de amostras ou de punção. E eu tenho outros tipos de sinalizações de produtos químicos que também me oferecem um grau de proteção no meu dia a dia. Como, por exemplo, aí, o produto corrosivo, produto explosivo, produto irritante, produto nocivo ao meio ambiente, nocivo à saúde, produto inflamável, tóxico e produto oxidante. Bom, e o que é o equipamento de proteção individual em si? O equipamento de proteção individual, ele é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo empregado destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Ele é regulamentado através da ANR6, que é a norma regulamentadora. E aqui estão alguns exemplos da área da saúde. É o jaleco, o óculos de proteção, a máscara e as luvas. As funções do EPI. Redução da exposição humana aos agentes infecciosos, redução de risco e danos ao corpo provocados por agentes físicos ou mecânicos, redução da exposição a produtos químicos tóxicos e redução da contaminação de ambientes. Como eu falei, o jaleco ele deve ter mangas longas e comprimento abaixo dos joelhos. A troca deve estar de acordo com a sujidade ou respingos de material ali, seja químico ou biológico. E tanto o jaleco quanto o avental, eles devem ser transportados em sacos plásticos quando forem encaminhados para lavagem. Algumas empresas oferecem o serviço de lavagem desses EPIs na própria empresa ou solicitam ao empregado que higienizem eles em casa. Então, há vários tipos de jaleco no mercado, mas o jeito certo de se utilizar é o jeito formal, o estilo formal. Eu não posso ter um jaleco apertado e curto, que não fecha. Eu não posso colocar meu jaleco da forma contrária, isso vai me atrapalhar e vai gerar um risco aí de acidente. E eu não posso utilizar um jaleco sem fechar ele, porque senão ele não oferece proteção alguma. Então, o jeito certo de utilizar o jaleco é ele fechado, com as mangas esticadas e abaixo do joelho. E eu não posso utilizar esse jaleco fora do ambiente de trabalho. Como, por exemplo, aqui na foto, um médico ou um profissional da saúde está utilizando ali na cafeteria.
na cozinha do hospital. Então, não pode. Eu tenho que retirar o meu jaleco e higienizar as minhas mãos para depois eu me alimentar. Então, aqui um exemplo do laboratório. Ao sair do laboratório, retire seu avental ou jaleco. Ele serve para protegê-lo do contato com micro-organismos transmissores de doença. Ao usar o avental ou o jaleco fora das dependências do laboratório, você leva os micro-organismos com que teve contato, podendo ocasionar contaminação de alimentos das outras pessoas ou de você mesmo. E ao sair do laboratório, retire o jaleco ou o avental, dobre pelo avesso e guarde em uma sacola para transportá-lo. Eu não vou sair com o avental com o jaleco na rua, né? As luvas. As luvas são utilizadas como uma barreira térmica primária para reduzir a exposição ao sangue, ao fluido, aos produtos químicos e aos outros riscos. Eu tenho vários tipos de luva. Eu tenho luva de látex, de nitrilo, luva à prova de temperatura, luva à prova de eletricidade, à prova de fogo. Então, as luvas, elas oferecem vários tipos de proteção. Para utilizar as luvas, eu tenho que lavar minhas mãos antes de calçar as luvas. Se a pele apresenta algum ferimento, ele deve ser coberto antes de colocar as luvas. Após calçar as luvas, não tocar em nenhuma superfície ou objeto fora do campo cirúrgico ou do procedimento ali que eu vou fazer. Como, por exemplo, eu não vou abrir uma maçaneta com luva, né? E além de eu contaminar a minha luva, que eu acabei de colocar, se eu já tiver utilizado a luva, eu vou contaminar a maçaneta. E eu vou trocar essa luva a cada novo atendimento, a cada nova prática que eu vou fazer. Por exemplo, se eu utilizo luva para fazer coletas de amostras, eu sou obrigado a retirar a luva, lavar as minhas mãos e colocar uma luva nova. Isso é o básico de higiene. Então, como eu falei, tem a luva de borracha butírica, tem o látex, tem o neopreno, tem o PVC, o PVA, a nitrila e o Viton. Eu vou utilizar aí como EPI também a máscara, né? Tem vários tipos de máscara que oferecem vários tipos de proteções. A mais famosa durante a pandemia foi a N95, que oferecia e oferece até hoje, né? Proteção a micro-organismos, principalmente aerosóis. É priorizado não reutilizar as máscaras, não trocar, não permanecer com a máscara por muito tempo, porque ela vai retendo umidade e ela vai perdendo a função dela, de filtração. Eu tenho também os óculos, ou visores faciais, né? Além dos óculos, eu posso ter também o famoso face shield, que é aquele um pouco mais esticado, né? Com proteção tanto para os olhos quanto para a boca. Ficou muito famoso aí na pandemia. E aqui eu vou passar um videozinho rapidinho sobre EPIs. E EPCs também. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula que hoje abordará um importante tema sobre equipamentos de proteção individual, EPI. O EPI é uma importante estratégia de proteção da saúde do trabalhador da área de saúde. Portanto, nós devemos conhecer quais os principais tipos de equipamentos de proteção individual disponíveis no mercado e suas respectivas indicações para uso. E é nesse sentido que eu convido a todos a assistirem à videoaula de hoje. O EPI são os recursos materiais para uso individual visando a proteção do profissional de saúde quanto à exposição a materiais biológicos, quanto à exposição a micro-organismos. Essa é a definição de EPI. Então, é todo e qualquer equipamento que eu uso de forma individual e que visa me proteger. Legislações que amparam o uso de EPI. Trago aqui nesse slide a Portaria 3214 do Ministério do Trabalho, que é uma portaria que abrange todas as categorias profissionais, todas as áreas de atuação do trabalhador, seja na construção civil, seja no comércio, seja na área de saúde, seja nas indústrias, né, químicas, automobilísticas, enfim, em qualquer área de atuação profissional, essa
portaria ela abrange? A NR número 6, que é a norma regulamentadora número 6, ela é muito clara. Ela diz que o empregador ou o patrão, ele tem que fornecer o equipamento de proteção individual gratuitamente. Então, é responsabilidade dele fornecer esse equipamento. Ele, enquanto empregador, ele, enquanto patrão, ele tem que proteger o seu trabalhador. Ele tem responsabilidade em proteger o trabalhador. E, para isso, ele tem que fornecer os equipamentos de proteção individual. Mas essa NR número 6, ela também diz que, uma vez tendo recebido o equipamento de proteção individual, o trabalhador deve usar e conservar o equipamento. Aí vamos para a NR número 32. Ela já é exclusiva, específica para os profissionais de saúde. Essa norma regulamentadora que estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção e preservação da saúde dos profissionais que atuam nos estabelecimentos de saúde. Não é a abrangência da NR 32. Ela traz a regulamentação para situação de exposição a risco para a saúde do profissional. Que tipo de riscos que nós, profissionais de saúde, sofremos? Riscos biológicos, como eu já falei, riscos químicos, porque nós trabalhamos com produtos químicos, não só medicamentosos, mas produtos, né, relacionados a desinfetantes, né, a saneantes, a diversos produtos químicos, assim como também estamos expostos a riscos de radiação ionizante. Tipos de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde. São os EPIs, né, que estão previstos na NR32. Não esqueçamos que a NR32 é uma norma regulamentadora para profissionais de saúde. Norma esta que deve ser rigorosamente seguida tanto pelo empregador quanto pelo trabalhador. Equipamento de proteção respiratória, EPR. O EPR é conhecido como máscara facial. São equipamentos que visam a proteção das nossas vias respiratórias. Eu trago aqui 3 modelos básicos, que são os modelos mais comuns que nós utilizamos no dia a dia, né, das nossas atividades profissionais. E a primeira delas é a máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica é uma máscara indicada para a proteção da mucosa oronasal, bem como a proteção ambiental. Então, veja bem, ela tem essas 2 finalidades. A proteção da mucosa oronasal do profissional, tá? Então, é um equipamento para proteção do profissional, mas também é uma máscara indicada para a proteção do ambiente, contra nossas secreções respiratórias. Então, a máscara, ela também deve possuir gramatura que garanta uma efetiva barreira e tem sido recomendado que seja confeccionada com no mínimo 3 camadas. Esclareço o seguinte, nós temos aí no mercado, até agora, no momento de Covid, sendo fabricados diversos tipos de máscaras, inclusive essas máscaras de TNT, tecido não tecido. Esse material, ele tem uma espessura. O que vai dar garantia de proteção é a sua gramatura, ou seja, é a densidade das suas tramas de filtragem. Então, por isso que a Anvisa, ela recomenda que, para uso profissional, essas máscaras cirúrgicas sejam feitas em camadas triplas, porque o tecido vai se sobrepor ao outro, e isso vai dar maior efetividade de filtração, de proteção. E aí nós temos aqui o modelo. Trago agora a máscara N95 com filtro químico. A N95, eu tenho a N95 simples e a N95 com filtro químico. Eu começo pela N95 com filtro químico, que é uma máscara que tem indicação para quem manipula substâncias químicas tóxicas, tais como germicidas com emissão forte de odores ou a partir de recomendação de fabricantes. São indicadas
exclusivamente para esses casos. Nós utilizamos para fazer desinfecção de instrumentais cirúrgicos, muitas vezes nós utilizamos germicidas, e esses produtos químicos têm um odor muito forte, um odor tóxico, inclusive muitos deles, às vezes, com efeito cancerígeno. Por isso, nós devemos utilizar como equipamento de proteção individual a máscara N95 com filtro, quando formos manipular esse tipo de substância química que é considerada tóxica e prejudicial à saúde do trabalhador. Então, eu apresento a vocês aqui a máscara N95. Ela é uma máscara que tem um potencial de filtração maior, né, do que a máscara cirúrgica. Ela possui na lateral aqui o filtro, que permite a respiração sem a inalação desses gases tóxicos, que são fortes e são prejudiciais à saúde. Temos agora a N95 simples, que é uma máscara similar, com a gramatura similar à máscara N95 com filtro químico, né? Elas se parecem, porém, ela não tem um dispositivo lateral, como nós podemos ver aqui na imagem. Nessa máscara não existe nenhum dispositivo de filtragem. Ela tem uma gramatura tão resistente, tão potente para filtragem, mas ela tem a sua indicação própria. Ela é indicada para a proteção de doenças de transmissão aérea, como a tuberculose, a varicela, o sarampo, a SARS, né, que é a síndrome respiratória aguda grave, e, né, agora, como é o momento, a COVID, porque a COVID ela é transmitida por vias aéreas. Quando contaminados, nós emitimos partículas respiratórias e salivares no ambiente. A N95, ela tem desse modelo, é um modelo flexível. Se vocês observarem, existe um vinco aqui que permite essa máscara ser dobrada, guardada, armazenada, sem danificar a sua gramatura, sem danificar o seu tecido. Porém, ela tem uma indicação de ser descartada quando nós temos um dano qualquer nessa máscara. Por isso, temos que ter cuidado de dobrar seguindo esse vinco aqui. É uma recomendação do fabricante para a sua conservação, essas observações que eu acabei de fazer agora. Temos a máscara também N95, que não é dobrável. Ela possui também a haste flexível, que se adapta à região nasal, o elástico que faz a boa vedação facial, porém ela não é dobrável, ela é igual uma concha. Então, não é recomendável fazer dobra nesse tipo de máscara aqui. Segue a mesma recomendação da máscara anterior, porém a máscara anterior pode ser dobrada, seguindo o vinco da dobra. Mas essa aqui, no caso, não pode ser dobrada. Ela tem que ser guardada dessa forma aqui. What we measure, we can improve. That's how, as a coach, or... Temos a peça semifacial filtrante, que são máscaras chamadas de PFF. São capazes de reter aerosóis, gotículas e fluidos corporais. Os aerosóis nós sabemos que advêm da nossa respiração. Temos ainda as gotículas, que são projetadas através da nossa fala, da nossa conversação. São microgotículas e macrogotículas de saliva. Temos os fluidos corporais. Então, os fluidos corporais é todo líquido que advém do corpo humano. Por isso se chama fluidos corporais. E se, por um acaso, durante os cuidados, o paciente projetar qualquer fluido corporal, esse fluido, ao contato com a PFF, que é a máscara que tem o poder de filtragem, não irá absorver esse líquido, né? Esse fluido corporal. E isso vai dar uma maior proteção ao profissional. Existem diferentes PFFs, as quais são classificadas em PFF 1, 2 e 3. As suas referências 1, 2 e 3 indicam a eficiência de filtração, sendo que quanto maior for a numeração, a maior proteção essa máscara vai ter. Continuando,
Cabe esclarecer que a PFF2 equivale à máscara N95, que é a máscara que nós falamos no slide anterior. Essas máscaras N95, consideradas a PFF2, são máscaras que têm um poder de filtração intermediário, mas ela dá a segurança necessária para proteger o profissional de saúde contra essas doenças de transmissão de vias aéreas, assim como as gotículas e os fluidos corporais. Mas também essas N95, elas protegem contra partículas não biológicas, como a poeira. E aí a N95 consegue fazer uma filtragem dessas poeiras e proteger as vias respiratórias do profissional que está trabalhando nessa função. Então, por exemplo, quem trabalha em indústrias costumam usar também a N95. Então, para desmistificar, a N95 ela não é só usada por profissionais de saúde. Ela também pode ser utilizada nesses casos que eu falei agora. Vamos ver agora as imagens das N95, dos diferentes modelos. Temos aqui os dois modelos de N95 com filtro químico. Temos ainda a máscara N95 sem esse filtro químico, é a máscara simples. Ela possui a mesma composição, a mesma trama do que essa aqui, da N95 com filtro químico. A única diferença entre uma e outra é o dispositivo de filtragem aqui. Temos ainda essa máscara, que é aquela máscara não dobrável. Ela é em forma de concha. Tem a mesma trama que a N95, tanto essa quanto essa. É a mesma trama, o mesmo material de filtragem, a mesma capacidade de filtragem. Porém, essa é dobrável e essa não é dobrável. Trago agora alguns lembretes técnicos no uso diário das máscaras. O primeiro deles é nunca deixar a máscara pendurada no pescoço ou no ouvido. O segundo ponto, descartar a máscara em recipiente apropriado após o uso e sempre que estiver visivelmente contaminada ou úmida. O recipiente apropriado para o descarte de uma máscara contaminada, enquanto lixo infectante deverá ser descartável no lixo cujo saco seja da cor branca. Eu não posso descartar uma máscara contaminada em um lixo comum. O outro ponto é não guardar em bolsos ou gavetas. Lembre-se que essa máscara ela deve ser devidamente guardada em uma embalagem. Ela não pode estar em contato com o meu jaleco, com o meu uniforme. Então, portanto, eu não posso guardar ela em bolsa, porque ela é uma máscara contaminada. A máscara N95 ela é uma máscara reutilizável. Eu uso enquanto ela estiver bem conservada, não estiver suja, não estiver molhada, nem estiver com a sua trama danificada. É uma máscara que eu uso e devo guardá-la. Porém, em algumas condições de doenças altamente contagiosas, como essa Covid, ela deve ser descartada sim. Evitar tocá-la após a sua colocação. A retirada da máscara, ela deve sempre se dar através do seu cadarço, do seu elástico de sustentação. Eu nunca devo tocar na máscara, principalmente porque ela está contaminada. Eu já utilizei. Então, eu pego essa máscara e guardo em alguma embalagem sem tocá-la, simplesmente segurando pela haste. Dando continuidade aos equipamentos de proteção individual, eu trago agora a máscara Face Shield. Essa máscara, ela se tornou muito popular, muito conhecida e muito usada pelos profissionais de saúde durante essa pandemia do coronavírus. Ela tem por finalidade formar uma barreira contra a exposição do profissional de saúde aos respingos de sangue, aos respingos de secreções corporais e aos respingos de excreções do paciente durante a assistência. Essa máscara ela protege contra qualquer respingo de material biológico que possa atingir a face do profissional. Falando, dos equipamentos que nós utilizamos na cabeça, nessa parte que falaremos do óculos. O óculos
de acrílico é utilizado para proteger a nossa mucosa ocular, porque as mucosas, elas absorvem muito facilmente material biológico, além de serem sensíveis a fontes luminosas, a acidentes mecânicos, com algo que possa se projetar e causar um acidente nos meus olhos. Então, o óculos de proteção, ele é para isso. E o material é um material resistente, de fácil limpeza, que facilita a desinfecção e a reutilização desse material posteriormente, tá? Ele não é um produto descartável, porque ele pode passar por um processo de desinfecção segura e eu posso reutilizar esse quando necessário. Aqui eu coloco que após a sua utilização, eu devo lavar o óculos com água e sabão. No caso de trabalho com agentes biológicos, utilizar solução desinfetante, tipo hipoclorito a 0,1%. Gente, hipoclorito é água sanitária, tá? Aqui só tem um nome bonito, mas é uma água sanitária super diluída, que não vai danificar o acrílico, né? O material que dá visibilidade. Se eu passar um produto não recomendado, esse óculos vai perder a sua visibilidade. Então, o óculos ele vai proteger a mucosa ocular. Dando continuidade aos equipamentos de proteção individual, passo agora a apresentar para vocês o equipamento de proteção da área corporal, que são dois, o avental TNT de manga longa e o jaleco também de manga longa. Esses dois dispositivos de proteção são essenciais na execução das atividades diárias de um profissional de saúde. Começando pelo avental TNT, de manga longa, TNT, como eu disse, é o mesmo material da máscara cirúrgica, que eu falei no primeiro slide. É um material de não tecido, sintético, impermeável e deve ser descartável. Oferece proteção ao profissional, criando a barreira contra a contaminação cruzada e fluidos corpóreos. Por isso que ele deve ser impermeável, sendo impermeável quando é projetado fluidos corpóreos sobre o avental, esse avental não vai absorver esses fluidos corpóreos. Além da contaminação cruzada, ele forma uma barreira contra essa contaminação, porque a minha pele não entra em contato com as superfícies contaminadas, considerando a proteção que esse tecido fará à minha pele. Agora, com relação ao jaleco de manga, ele tem a mesma função do avental CNT, porém ele não é descartável. Utilizo ele, lavo e volto a reutilizá-lo. Então, é um material reutilizável. O jaleco de manga longa, ele deve ser utilizado e ao término do período de trabalho, o profissional deve levá-lo para a residência para lavagem. O transporte do jaleco contaminado ele deve ser feito através de uma embalagem plástica. Bem, agora eu trago aqui a informação da proibição do uso de jaleco fora do ambiente das unidades de saúde. Saiu uma lei muito recente, ou seja, uma lei do ano passado, é a Lei 8.626, proibindo o jaleco fora do ambiente de unidade de saúde. Então, nenhum profissional porte jaleco fora da unidade de saúde. Eu trago aqui, até para finalizar, alguns lembretes técnicos relacionados ao uso de jaleco. Primeiro, a roupa branca não substitui o uso de jaleco. Eu posso, enquanto profissional de saúde, estar utilizando o meu uniforme branco, porém eu devo sobrepor a esse uniforme o meu jaleco para uma proteção extra. Segundo, a troca deste EPI deve ser diária e sempre que for contaminado por fluidos corpóreos, deve ser realizada. Não circule nas dependências externas da clínica ou laboratórios com jaleco. Não só clínicas e laboratórios. Eu não posso circular, até mediante a proibição feita por lei, circular com meu jaleco fora da unidade de saúde. Lembrando que essa lei é uma lei estadual. Então, nem todos os estados têm essa lei. Mas é importante que vocês saibam que aqui no Rio de Janeiro, essa determinação é por força de lei. Removam
ao sair da clínica, laboratório, consultório. Naturalmente, se existe a lei, eu devo segui-la, removendo o meu jaleco antes de me ausentar dessa unidade de saúde para fora deste ambiente. O gorro, ele é confeccionado em PNP, portanto, ele é descartável após o uso. Ele oferece proteção ao profissional, criando barreira contra respingos e aerosóis. Os cabelos devem estar presos e o gorro deve cobrir as orelhas. Ao retirá-lo, devemos puxá-lo pela parte superior, ou seja, no topo da cabeça. Quando for colocado, eu devo ficar atenta a não deixar exposto nenhuma parte do meu cabelo, nenhuma parte da minha cabeça, e muito menos deixar expostas as minhas orelhas. O outro equipamento é o sapato fechado. Pode ser um sapato de material sintético, couro sintético, ou pode ser um tênis, desde que esse tênis não seja em tecido, ele tem que ser em material impermeável, em material sintético. Esse equipamento ele protege os pés contra materiais biológicos que podem respingar ou se espalhar sobre o piso do ambiente. É proibido o uso de sapatos abertos ou sandálias. Teremos sempre que atentar em usar sapatos fechados para a nossa própria proteção. Ora, eu tenho um equipamento de proteção individual que é utilizado para proteger os sapatos. Na verdade, não é para proteger os pés, e sim os sapatos utilizados pelos profissionais de saúde. É chamado de Propé. É uma sapatilha também confeccionada em TNT, ou seja, tecido, não tecido, e seu uso é exclusivo em setores como centro cirúrgico e central de material de esterilização, com o objetivo de não carregar a contaminação dos meus sapatos para dentro desses setores que eu citei aqui, porque são setores em que a redução de contaminação deve ser o máximo. Mas eu vou entrar dentro do centro cirúrgico, vou entrar dentro do setor de esterilização e vou proteger o meu sapato com essa sapatilha, que nós chamamos de Propé. Trago aqui o equipamento de proteção para as mãos. Cada uma delas tem a sua indicação própria. A primeira delas aqui, que é a luva de vinil, ela é uma luva alternativa. Ela pode ser e deve ser utilizada por profissionais que possuam tendências a processos alérgicos. A grande vantagem da luva de vinil é o fato dela ser antialérgica. Então, são luvas transparentes, não estéril, ou seja, são luvas comuns, porém que substituem as luvas de látex para procedimentos não assépticos. Eu tenho agora a luva de borracha. A luva de borracha é uma luva resistente que deve ser de material sintético que resista à ação de produtos químicos, até porque ela é muito utilizada para fins de higiene e de limpeza de artigos hospitalares. Então, essa luva ela é própria para esses profissionais, os profissionais dos serviços gerais. Esses profissionais, eles trabalham fazendo um processo de limpeza dos artigos hospitalares, dos ambientes hospitalares. Por isso, deve ser uma luva resistente. Então, é essa que está indicada para esses profissionais. Para finalizar a nossa aula de hoje sobre equipamento de proteção individual, eu trago agora as luvas de látex, que são 2 tipos distintos de luvas de látex, cada uma com a sua respectiva finalidade. A primeira delas é a luva de procedimento. A luva de procedimento é fabricada e armazenada nessas caixinhas. Luva de procedimento é luva para proteção do profissional contra exposição
a materiais biológicos, quando esse profissional realiza esses tipos de procedimentos, que são higiene oral e corporal, aspiração de vias aéreas superiores, que são o quê? Boca e nariz, utilização de precaução de contato com material biológico. Então, quando eu, enquanto profissional, vou entrar em contato com secreção, sangue, urina e fezes do paciente, eu devo me proteger. Então, a luva de procedimento, ela visa a proteção do profissional, diferentemente da luva de látex estéril. Essa luva, a finalidade dela é proteger o paciente, proteger os procedimentos assépticos a serem realizados no paciente. E para manusear essa técnica, para realizar essa técnica asséptica, eu tenho que utilizar uma luva estéril, que é uma luva descontaminada, que já vem de fábrica, esterilizada. Elas possuem um prazo de validade que vem da embalagem. Então, o processo de esterilização, ele é assegurado conforme a data de validade. E são armazenadas em embalagens lacradas. Até para abrir e calçar essa luva, eu tenho que utilizar uma técnica séptica. O importante que eu quero que vocês saibam agora, nesse momento, a diferença entre uma luva estéril e uma luva de procedimento. Então, para relembrar, a luva estéril é uma luva embalada em pares, utilizada em procedimentos que envolvam técnica séptica, tais como curativo, sondas, aspiração de vias aéreas inferiores e etc. E faz parte da técnica asséptica a utilização de luva estéril. Portanto, a luva estéril é para a proteção do paciente. Para concluir, a utilização do EPI não é uma escolha, e sim o dever de todo profissional de saúde consciente de suas responsabilidades para com a sua saúde, com a saúde dos seus companheiros e dos seus pacientes. Espero ter acrescentado a você mais um aprendizado técnico. E se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima aula. Bom, então a gente viu aí os EPIs mais utilizados, né? Como eu falei anteriormente, essa é a pipeta, esse equipamento aqui, a pipeta automática. Ele é um equipamento, uma invenção, em substituição aos pipetadores manuais, que eram pipetados pela boca. Nós temos também, apesar de não ser considerado um equipamento de proteção, é uma via de proteção também, que são as centrífugas. Elas têm um potencial de acidente, mas ao mesmo tempo oferecem um certo tipo de proteção quando a gente tem que separar a parte líquida da parte sólida das amostras de sangue. Eu tenho como EPC o lava-óleos. Essa imagem não ficou muito boa, mas o chuveiro lava-óleos, né, que é a junção dos dois, são utilizados em caso de emergência de contatos com a amostra ou produtos químicos. Eu tenho... Deixa eu pegar uma imagem melhor aqui. Só um minutinho. Então, o chuveiro lava-óleos, ele é considerado um EPC, um equipamento de proteção coletiva, porque ele não necessita de descarte depois do uso dele, né? Vou pegar uma imagem aqui mais clara. Aqui o chuveiro lava-óleos. Esse equipamento que ele é fixo, ele não precisa ser descartado. E quando o colaborador ele precisa de uso emergencial, ele pode acionar a alavanca aqui, ó, e fazer o chuveiro
derramar a quantidade de água suficiente para neutralizar ou para minimizar aquela substância nele, ou eu posso acionar aqui lateralmente e acionar o lava-óleos. Eu colocar a minha face no rumo do lava-óleos, eu consigo, com 2 jatos, lavar os dois ao mesmo tempo, em casos emergenciais. Ele é muito utilizado em laboratórios clínicos e em laboratórios que manipulam produtos químicos também. E como uma forma também de prevenção é adotar boas práticas no laboratório, como, por exemplo, considerar todas as amostras como potencialmente infectantes, né, biologicamente infectantes, manter o laboratório limpo e arrumado, não entrar no laboratório ou ambiente de saúde com bolsas e sacolas, né, porque eu posso trazer aí micro-organismos, ou até mesmo animais, insetos, do meio externo para o meio interno controlado, e não adentrar com comida em ambientes de saúde que não forem designados para isso. Tudo que não for copa é proibido alimento em área de saúde. Não utilizar adorno também é um procedimento de segurança. Ou acessórios, por exemplo, anel, pulseira, colar, brinco. O anel e a pulseira é para minimizar o risco de contaminação, porque se eu utilizar adorno nas mãos, eu vou prejudicar a minha sepsia, antissepsia das mãos, que eu vou reter micro-organismos ali neles. Eu não vou conseguir higienizar da forma certa. Já os brincos, os colares e, por exemplo, crachá, aquele crachá pendurado, né, com a cordinha, se eu for utilizar, por exemplo, o centrífugo, ele pode engarranchar ali e causar um acidente. O mesmo acontece com o cabelo longo, o cabelo que está amarrado. Eu posso enroscar ele em algum equipamento e me acidentar. Não utilizar também vidrarias trincadas ou quebradas, porque eu tenho risco de corte muito grande. Né? Não permitir a entrada de pessoas que desconheçam os riscos potenciais, como crianças, idosos e animais também. E não utilizar sapatos abertos, como os chinelos e sandálias. E se eu derrubar ali, por exemplo, uma amostra, uma agulha, e ela cair de ponta, ela vai cair diretamente no pé, ali na pele, e perfurar. Os visitantes e funcionários terceirizados que normalmente não estão ali naquela área, eles devem utilizar um avental descartável ou um jaleco ali que esteja à disposição para isso. Não utilizar saias, vestidos ou bermudas dentro do laboratório para não expor as pernas por completo. Não reencapar a agulha de hipótese alguma, porque eu posso ter um risco aí de perfurar o dedo, né, igual aqui na imagem. E, de preferência, não utilizar maquiagem dentro do laboratório, porque prejudica também alguns produtos químicos podem sofrer reação ali, né, com o que eu estiver manipulando ali no ambiente de saúde. Como, por exemplo, o ácido sulfúrico, se ele não for devidamente contido ali numa capela química, ele pode suspender o vapor e reagir com a maquiagem, com o batom que está ali, e causar lesão na mucosa. Higienizar sempre antes e após utilizar os aparelhos ópticos, como, por exemplo, o microscópio, para que não seja transmitida conjuntivite. Não levar à boca qualquer equipamento, caneta, lápis ou ferramenta, para não correr o risco de contaminação. No caso de prótese dentária ou ocular, por exemplo, não retirar a dentadura, não retirar a lente de contato e recolocar, né, porque tem um risco de contaminação muito grande. E proibido também fumar dentro do ambiente de saúde, né? Não preciso nem explicar. Materiais de laboratório de saúde, eles devem ser autoclavados, como forma de esterilização de uma barreira física aí, né? Não levar mãos ao rosto e cabelo dentro da área de saúde, não só laboratório, e respeitar as sinalizações. Agora eu vou passar um videozinho aqui sobre EPC, equipamento de proteção comum ou coletiva.
Deu uma travadinha aqui, gente. Pessoal. Vou voltar com ela aqui. Projeto. Professor Rodolfo, tudo certo? Joia, falta só mais um slidezinho. Deu uma travadinha aqui. Tranquilo. O projeto aqui apresenta equipamentos de proteção coletiva comuns em laboratório de química. Os equipamentos de proteção coletiva, também conhecidos pela sigla EPC, são equipamentos de uso comum dentro do laboratório e que servem para garantir a segurança de todos os usuários. Servem ainda para prestar as primeiras ações em caso de acidentes. É muito importante, ao entrarmos em um laboratório, identificar onde estão disponíveis os principais EPCs e quais são as rotas de saída de emergência. Neste vídeo, vamos conhecer alguns dos principais EPCs encontrados nos laboratórios de química. Extintor de incêndio. O extintor de incêndio disponível em cada laboratório deve ter uma carga adequada ao risco presente no laboratório. O tipo de extintor recomendado será determinado pelo Plano de Prevenção e Combate a Incêndio, o PPCI. Não remova o lacre de segurança do extintor de incêndio, nem pressione o gatilho sem necessidade. Utilize o extintor de incêndio somente em caso de emergências. Para utilizar o extintor, remova o lacre e pressione o gatilho, apontando o bico do extintor para a base do fogo. Caso o fogo fuja do controle, ou ainda se a fonte de incêndio estiver próxima a reagentes explosivos ou inflamáveis, evacue o local imediatamente e busque ajuda. O número de telefone para o Corpo de Bombeiros para emergências é o 193. Lava-óleos. Utilize o lava-óleos de emergência sempre que alguma substância entrar em contato com o seu olho, ou sempre que sentir alguma irritação ou queimação no local. Esses laboratórios são equipados com lava-óleos de bancada. Para utilizar esse lava-óleos, você deve posicionar o seu olho no bocal do lava-óleos e pressionar o corpo, para que a pressão faça a água realizar a limpeza em seus olhos. Se em seu laboratório houver este aparato, não esqueça de renovar a água em seu recipiente com frequência. Existem ainda os lava-óleos acoplados aos chuveiros de emergência. Chuveiro de emergência. O chuveiro de emergência pode estar localizado dentro do laboratório ou do lado de fora, mas nas suas proximidades. É muito importante localizar esse EPC antes de iniciar qualquer procedimento no laboratório, pois em caso de emergência, talvez você tenha que se deslocar para fora do laboratório. Você deve utilizar o chuveiro de emergência sempre que ocorrer um acidente com derramamento de substâncias tóxicas ou corrosivas em sua pele. Caso o derramamento seja pontual nas mãos, você também pode optar por utilizar a torneira do laboratório. Caso o reagente químico tenha sido derrubado em seu jaleco e ultrapassado o tecido, vindo atingir a sua pele, se possível, remova o jaleco antes de entrar no chuveiro de emergência, para evitar que o reagente absorvido pelo tecido do jaleco seja lavado e entre em contato com a sua pele. Para acionar o chuveiro de emergência, pressione a alavanca e se posicione embaixo do chuveiro. Não esfregue a região em caso de lesões. Alguns modelos de chuveiro de emergência também vêm acoplados com lava-óleos. Para utilizá-los, basta posicionar os óleos sobre o local indicado e pressionar a alavanca. Lembre-se, o chuveiro de emergência é uma ação que visa remover os reagentes em contato com a sua pele da forma mais rápida possível, mas seu uso não substitui o atendimento médico. Após remover o excesso de reagente, busque atendimento especializado. Capela de exaustão de gases. A capela de exaustão de gases é um equipamento composto por uma cabine, com uma porta de acesso e um motor, que realiza a exaustão dos gases em seu interior e o direciona para fora do laboratório. A capela dispõe de um painel de controle, onde pode ser ligada e desligada a exaustão. Em alguns modelos, é possível controlar ainda a intensidade do fluxo de ar e ainda acender uma lâmpada em seu interior. Você deve utilizar a capela de exaustão sempre que for manusear reagentes ou realizar análises que seus produtos sejam tóxicos
corrosivos, explosivos e inflamáveis, ou quando for haver desprendimento de gases. Lembre-se que utilizar máscara ou outro equipamento de proteção individual não substitui o uso da capela de exaustão, pois a contaminação irá permanecer no ambiente, mesmo após você concluir a sua análise. Para utilizar a capela de exaustão, verifique a voltagem do equipamento e ligue na rede elétrica. No painel de controle, ligue a exaustão e nos modelos em que é possível o ajuste da velocidade do fluxo de ar, ajuste o fluxo de ar. Você pode verificar o fluxo de ar no interior da capela, utilizando um pedaço de papel. Prefira realizar a sua análise mais ao centro ou mais ao fundo da capela, onde a eficiência de exaustão é maior. Mantenha no interior da capela somente o material necessário para a sua análise. O acúmulo de materiais no interior da capela prejudica o fluxo de ar. Ao utilizar reagentes químicos, abra os frascos somente após o fluxo de ar da capela estar ligado. Vamos colocar no interior da capela o material necessário, baixe a porta da capela e deixe apenas um espaço suficiente para inserir as suas mãos e realizar o manuseio do material. Depois de concluir a sua análise, deixe a capela de exaustão ligada por mais algum tempo, para garantir que todos os gases gerados na sua análise foram expelidos da capela. Após o uso, remova seu material e realize a limpeza da capela. Não utilize o interior da capela de exaustão como um depósito de reagentes líquidos químicos. A capela deve estar o mais vazia possível para maior eficiência, assim como para evitar reações indesejadas entre os reagentes incompatíveis. Nunca coloque a cabeça dentro da capela para realizar alguma análise, mesmo com o fluxo de ar ligado. Este procedimento não é seguro. A capela necessita estar com a porta baixa para apresentar a eficiência de exaustão necessária e demora algum tempo até todos os gases gerados em sua análise serem expelidos da capela. Lembre-se, utilize sempre os EPIs corretamente durante as suas análises e identifique os EPCs antes de iniciar qualquer atividade no laboratório. Em caso de dúvidas, consulte o responsável pelo laboratório ou o seu orientador. Quer saber mais sobre rotinas laboratoriais, vidrarias e equipamentos? Bom, é isso que a gente tem na aula de hoje. O conteúdo até aqui, a gente vai rever todos eles na prova, né, na avaliação. Eu sugiro que vocês releiam a apostila, reassistam às aulas e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Muito obrigado.